Hoje a gente vai mergulhar fundo na súbita escalada militar entre os Estados Unidos e a Venezuela. Uma disputa política que já se arrasta há anos, mas que agora parece que está prestes a explodir. E as consequências disso podem abalar o continente inteiro. Então vamos entender o que está acontecendo de verdade. Imaginem a cena, outubro de 2025, Mar do Caribe. Uma tensão que, olha, vinha crescendo há anos, de repente chega no limite. E aquelas águas que separam as Américas viram palco de um confronto direto. Pois é. E aqui a gente entra no que foi o ponto de ignição, o evento que jogou gasolina no fogo. A pergunta é, o que exatamente levou essas duas nações a esse ponto de fervura? Bom, tudo começa com um incidente no mar que saiu de controle muito, mas muito rápido. Olha só, dia 14 de outubro. Essa é a data em que tudo muda. Forças americanas atacam o que elas chamaram de narco-submarino. Sabe aquelas embarcações quase submersíveis que os cartéis usam para levar droga sem ninguém ver? Pois é, um desses, bem perto da costa da Venezuela. O resultado? 6 pessoas mortas. E logo depois, vem a bomba. O presidente Trump confirma que autorizou operações da CIA dentro da Venezuela. A justificativa oficial era para interromper as rotas do tráfico. Mas como a gente vai ver, isso é só a pontinha do iceberg. E aí, claro, começa a guerra de narrativas. De um lado, Washington, do outro, Caracas. Cada um conta uma história completamente diferente, né? Cada um pinta um quadro que favorece os seus próprios interesses, tanto para o público de casa quanto para a comunidade internacional. Do lado americano, a coisa é bem direta ao ponto. O presidente Trump acusa o regime de Maduro de basicamente exportar crime organizado e drogas. Ele enquadra a ação militar como uma questão de segurança nacional. A mensagem é essa. É uma ofensiva contra o narcoterrorismo. A resposta de Caracas vem na mesma moeda, igualmente contundente. Nicolás Maduro acusa os Estados Unidos de usarem o combate às drogas só como pretexto. Pretexto para quê? Para tentar assassinar líderes venezuelanos e violar a soberania do país. Aí ele convoca a nação para resistir ao que ele chama, claro, de imperialismo. Então, o resumo da ópera é o seguinte. De um lado, a história é sobre combater o crime. Do outro, é sobre se defender de uma agressão estrangeira. São duas realidades que não se conversam, um abismo entre elas. E aí fica a pergunta no ar, o que está rolando de verdade por trás de toda essa fumaça? Pois é, e é exatamente aqui que a gente precisa cavar mais fundo. Porque, convenhamos, quando as grandes potências globais se mexem no tabuleiro, a história raramente é só aquilo que eles contam oficialmente, né? Então, o que mais está em jogo nesse confronto? Para a gente entender de verdade essa crise, temos que olhar por trás da cortina, por trás do discurso. Existem fatores geopolíticos e econômicos gigantescos que explicam por que, de repente, a Venezuela virou esse palco tão central na disputa global. Então vamos lá. O que realmente está em jogo? Pensem num número. 300 bilhões. É isso mesmo, 300 bilhões de barris de petróleo. Essa é a reserva comprovada da Venezuela. E não é só muito. É a maior reserva de petróleo do mundo. De repente, aquela conversa toda sobre drogas e soberania parece até pequena, não é? Só esse dado já muda completamente a nossa perspectiva sobre o conflito. Esse petróleo é um prêmio estratégico gigantesco. E aí o tabuleiro de xadrez geopolítico fica ainda mais complicado. Porque em 2024, China e Rússia assinaram novos acordos com Caracas. Para Washington, isso não é só um negócio, é cruzar uma linha vermelha. Pensa bem. Duas potências rivais garantindo energia e, mais que isso, fincando uma base de influência aqui no hemisfério ocidental. Isso é visto como uma ameaça direta. E ainda tem a política interna americana. Uma postura mais dura na região geralmente dá voto. Então fica bem claro que essa crise serve a muitos interesses, que vão muito, muito além do combate às drogas. E é importante entender que isso não é um problema isolado, só entre Venezuela e Estados Unidos. Essa escalada tem um efeito dominó em toda a América Latina. Os países vizinhos, claro, estão olhando tudo com uma preocupação enorme, com medo que as chamas desse incêndio pulem a cerca e cheguem às suas fronteiras. A Colômbia, por exemplo, está com medo de uma guerra literalmente na sua porta. O Brasil pede uma solução diplomática, porque sabe do risco de uma catástrofe humanitária. A ONU já faz as contas e alerta. Um conflito aberto pode gerar mais de 2 milhões de novos refugiados. 2 milhões! E isso sem contar a tensão que cresce com os aliados da Venezuela, como Cuba e Nicarágua. O risco é de uma crise continental. Ok, com tudo isso na mesa, a grande pergunta é, para onde isso vai? Os analistas já estão desenhando alguns cenários principais, que vão desde uma tensão mais controlada até no extremo, o colapso total do regime.
O primeiro caminho, que muitos veem como o mais provável, é uma escalada controlada. Ou seja, os Estados Unidos continuam com ataques cirúrgicos, operações secretas, mas sem uma guerra total. O segundo cenário, já bem mais arriscado, seria uma ação terrestre limitada. Pense em pequenas incursões para destruir alvos específicos. E o terceiro, que seria o objetivo final de alguns em Washington, é o colapso do regime. A ideia seria que a pressão combinada cause uma fratura interna e force a saída de Maduro. Claro, cada um desses caminhos tem riscos gigantescos. Mas olha, independente de qual desses caminhos se concretize, uma coisa fica muito clara. A América Latina voltou a ser um palco central na disputa de poder global. Aquela sensação de paz na região, depois da Guerra Fria, parece que chegou ao fim. E tudo isso nos deixa com a pergunta que não quer calar. A gente está vendo só uma guerra de palavras, de pressão, ou esses foram os primeiros tiros de um conflito real? Um conflito que pode literalmente redesenhar o mapa geopolítico do nosso continente? A resposta ainda está sendo escrita.